O que fala essa teoria das placas tectônicas? Ela diz que a nossa crosta terrestre ela não seria algo inteiro. Se a gente lembrar do exemplo que a gente trabalhou quando falamos da estrutura interna da Terra, eu disse para vocês que a Terra era como se fosse um ovo, né, cozido, com a casca, que essa casca do ovo seria a crosta terrestre. Agora imagine que você pega essa casca do ovo, cozido, não faz com ele cru, senão não vai dar certo, bate essa casca e você vai ver que ela vai ficar toda quebrada em pedaços. Na verdade, a nossa litosfera, ela também não é inteira, ela é toda dividida em pedaços, como o seu ovo, como a caixa do seu ovo quebrada. São 7 placas tectônicas. Essas 7 placas tectônicas, elas estão sobre uma substância em alta temperatura e fazendo pressão, que é a chamada astenosfera, que também nós já vimos. Essa pressão, essa alta temperatura forma correntes de subducção que fazem com que essas placas que formam a superfície terrestre se movam. Esse movimento das placas tectônicas, que forma aí o que nós chamamos de teoria das placas tectônicas, ele pode ocorrer de 3 formas. Nós temos movimentos. Podem ocorrer de 3 formas. Nós temos movimentos convergentes. Nesse caso, a gente tem uma placa continental. Maurício, o que significa placa continental? É aquela placa sobre a qual nós temos áreas continentais, ok? A gente sabe que a superfície tem oceanos e continentes. Embaixo desses oceanos e continentes estão as placas tectônicas. Quando a gente tem sobre essas placas continentes, nós chamamos de placas continentais. Quando temos sobre essas placas oceanos, chamamos de placas oceânicas. Então aqui a gente tem um exemplo de movimento convergente, quer dizer, movimento convergente é quando as placas se aproximam, 2 placas continentais se aproximando, provocando o soerguimento de uma parte da crosta terrestre continental, ok? Esse movimento, ele pode dar origem às cordilheiras, por exemplo, a elevadas formas do relevo. A gente tem aqui o caso da placa sul-americana com a placa de Nazca, né, que fazem um movimento convergente e dão origem à cordilheira dos Andes, por exemplo. Só que esse movimento convergente ele também pode se dar no fundo oceânico, né? A gente tem o oceano sobre essas 2 placas que fazem esse movimento convergente, dando origem também a cadeias de montanhas oceânicas. Não acho que as cadeias de montanhas estão só nas partes continentais, porque não estão só nas partes continentais. Nós também temos cadeias de montanha no fundo dos oceanos. Esse movimento convergente também pode se dar entre uma placa continental, olha aqui a placa continental, olha a forma do relevo aqui, e uma placa oceânica. Então, movimento convergente entre placas continentais, convergente entre placas oceânicas e convergente entre uma placa oceânica e continental. Esse movimento convergente faz com que, geralmente, você tenha um soerguimento, um dobramento da superfície, dando origem a formas do relevo, né? Geralmente a menos resistente ela tende a descer, enquanto a placa mais resistente tende a subir. Nesse caso aqui, a gente vai formar o que nós chamamos de zona de metamorfismo, ou zona de transformação. Nesse caso aqui, a gente forma zona de subducção, tanto aqui quanto nesse caso aqui, todos dois no fundo de oceanos, são zonas de subducção, e aí a gente vai formar aqui o que nós chamamos de fossa submarina nessas áreas de contato ou de convergência das placas tectônicas.